Pessoal, boa noite agora oficial. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês. Obrigado pelo coral, que deixou a casa tão fluidicamente preparada. Para o pessoal todo que faz todo esse cerimonial. O Luiz, que tem todo o trabalho de fazer essas palestras acontecerem, todas elas. Então, vamos falar sobre um tema que tem sido mal interpretado. Veja se vocês concordam comigo, quando a gente ouve falar de livre-arbítrio, parece que é algo que define assim, você pode tudo. É essa a imagem que se passa com o termo livre-arbítrio. Todo mundo pode tudo. Será mesmo? Quando a gente terminar aqui, eu quero fazer de novo essa pergunta para vocês. Mas antes, nós vamos estudar cada passo para chegar nessa conclusão. Primeiro, o que é livre-arbítrio? Palavra por palavra. Eu fui no dicionário. Livre é a pessoa que é senhor de si e de suas ações. Não está sob jugo, não está sob escravidão. Então, livre, ok. Só que tem o arbítrio que vem depois. Então, livre-arbítrio. E arbítrio no dicionário é poder de determinar, juízo, arbitragem. Poder de determinar. Então, eu tenho o poder de determinar, eu tenho liberdade de determinar o que acontece com a minha vida. Tá. Juízo. Então eu tenho liberdade de ajuizar o que acontece com a minha vida. Eu tenho a liberdade de arbitrar sobre as minhas decisões. Já mudou. Já não é mais eu faço o que eu quero. Eu tenho a liberdade. Se eu analisar o termo, pessoal, não entrei nem em espiritismo ainda. Estou analisando o termo só. O árbitro do jogo não é aquele que está lá para não deixar a festa desandar? Ele não fala a hora que tem que parar, a hora que tem que jogar? Então, o árbitro das nossas atitudes somos nós. E nós somos livres. Livres para quê? Para ajuizar sobre o que nós faremos ou não faremos. Então, o livre-arbítrio significa assim, nós somos livres para pensar, ajuizar, refletir e decidir sobre fazer ou não fazer. Não é poder fazer tudo. É um pouco diferente. Então já começamos a verificar que esse primeiro sentido, talvez equivocado ou um pouco embaçado, do termo livre-arbítrio não é bem uma liberdade tão sem limites. Paulo de Tarso coloca na primeira epístola aos Coríntios, tudo posso, livre, mas nem tudo me convém, arbítrio. Ele definiu isso. Tudo posso, liberdade. Mas, nem tudo me convém, já sou eu arbitrando, ajuizando sobre o que me convém ou não. Então, livre-arbítrio, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu estou ajuizando sobre o que me convém ou deixa de convir. Bom, nós vamos seguir agora, e agora a gente vai começar a entrar no espiritismo propriamente, dizendo assim, essa discussão só pode continuar se nós assumirmos, se nós aceitarmos, primeiro, que Deus existe. E segundo, que Ele é infinitamente justo e bom. Lição número 1 do módulo 1 de quem estuda qualquer curso de espiritismo em qualquer lugar que exista espiritismo. Deus é infinitamente justo e bom. Sobre esse fundamento, todas as reflexões, não só as de hoje, mas todas, se apoiam. Inclusive, e nesse caso, hoje, principalmente essa. Então, nós vamos estudar o livre-arbítrio, discutir, refletir sobre ele, sobre esse fundamento, ok? Se Deus é infinitamente justo e bom, Ele teria nos criado sem livre-arbítrio, com o nosso destino já escrito, tudo pré-determinado. Se fosse assim, nós teríamos sido criados fantoches
para vivenciarmos um papel, um script, escrito por Deus, todinho pré-determinado, e Ele nos ficaria assistindo e vendo qual é a nossa performance no papel que Ele escreveu, sem que nós tivéssemos nenhuma liberdade de ação, porque não existe o livre-arbítrio. Isso condiz com essa imagem justa e bondosa de Deus? Não. Portanto, se Deus é justo e bom, nós, criaturas, filhos dele, temos o poder, a capacidade de discernir, de ajuizar e de resolver o que a gente vai fazer ou não fazer. Então a gente analisou o termo e agora nós estamos analisando o cenário de justiça e bondade divinas e nos colocando como criaturas que têm ou não têm o livre-arbítrio. E não tem sentido eu não ter o livre-arbítrio se Deus é infinitamente justo e bom. Faz sentido? Nós temos, como espíritos criados, nós temos a inteligência como sendo o nosso principal atributo. Deus criaria seres inteligentes para não usar a inteligência? Também não tem sentido. Como usar a inteligência? Quando eu reflito sobre a vida, quando eu reflito sobre o que eu vou fazer, quando eu meço o que pode acontecer a partir das minhas atitudes, eu estou fazendo uso da minha ferramenta principal atributo do espírito, que é a inteligência. Eu estou pensando, que também é um atributo do espírito, pensamento e inteligência, inteligência e pensamento, sobre as coisas que eu vou fazer, deixar de fazer, eu estou usando a minha inteligência. Então Deus, nos criando como seus filhos inteligentes, obviamente, nos deu essa ferramenta para que ela seja utilizada. E o livre-arbítrio é o uso da nossa inteligência. Então não tem sentido nenhum pensar num Deus infinitamente justo e bom que tenha nos criado inteligentes e não exista nesse cenário o livre-arbítrio. Então a gente já conclui que ele existe. Porém, não é aquela liberdade sem nenhum limite que, a princípio, aquele termo livre-arbítrio, sem avaliar a profundidade dele, podia nos trazer uma ideia equivocada. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Foi o que a gente acabou de falar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Inteligência artificial. Deus teria criado o homem, máquina com inteligência artificial. Sem graça nenhuma. Então o próprio Espírito já deu a resposta lá na 843, que sim, existe o livre-arbítrio. Então a gente vai começar a refletir agora sobre os limites, como ele cresce, como ele acontece, como ele se desenvolve. Quando a gente tem em casa uma criança, um bebê, quais são as decisões que o bebê toma? Ah, estou com fome, vou chorar. Ah, está doendo, vou chorar de outro jeito. Só. Vou dormir agora. Agora eu vou acordar. Não tem muito o que decidir, né? Ele depende da mãe, dos pais. Quando ele vai crescendo, ele vai ganhando capacidade de entender melhor as situações, vai começando a se comunicar e vai adquirindo capacidade de resolver algumas questões, de participar do seu processo de crescimento. Dali a pouco ele está pré-adolescente, adolescente, e aí discute tudo com os pais. Né? Aí ele pensa que o livre-arbítrio dele é para discutir todas as ordens e as regras da casa com os pais. E aí ele vai ganhando espaço para isso. Natural, ele vai ficando mais velho um pouco, fica jovem, dali a pouco ele sai de casa. Poxa, um bebezinho que só decidia a hora que ele ia chorar, de repente ele está saindo de casa porque ele adquiriu condição de arbitrar sobre a sua própria vida. Não é assim? Com todos nós foi assim. Tem sido assim. Então, nós vamos conquistando espaço e ganhando condição de tomarmos decisões. Com o espírito é a mesma coisa. Quando o espírito é infantil, lá nas primeiras eras, nas primeiras encarnações,
que a gente pensava? O que eu vou comer? Como eu vou me vestir, me agasalhar? E como é que eu vou me proteger? E a gente gastava todo o tempo e a energia que a gente tinha com isso. Não tinha mais muito tempo para fazer outras coisas. Era isso que tomava o tempo das nossas primeiras encarnações. Quer dizer, a amplitude de decisões que nós tínhamos para tomar naquela ocasião eram pequenas, assim como a criança. Quando nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo, nós vamos adquirindo condição de decidirmos mais do que nas nossas primeiras encarnações primitivas. Hoje nós estamos na nossa encarnação número não sei dizer quanto, centenas de encarnações. Já conquistamos espaço, já temos condição de tomar nossas decisões. Mas já estamos na idade adulta, nós já estamos como aquele adulto que sai de casa e tem condição de definir os passos todos da sua vida? Não sei. Se ainda não estamos, nós temos mais espaço para conquistar. E nosso livre-arbítrio ainda vai se amplificar. Então, é um crescente, é uma conquista constante. O livre-arbítrio de Jesus, por exemplo, que é um espírito no mais alto grau de pureza, um Cristo. As decisões que ele tem que tomar são de um alcance infinito, imenso. Ele decide sobre os destinos de todos os habitantes da Terra. Todos os bilhões de habitantes que existem na Terra, encarnados e desencarnados. Olha a amplitude de decisão de um espírito no grau de Jesus. Eu falei do espírito primitivo, que é o princípio. Falei da amplitude das decisões de Jesus. E nós, onde é que nós estamos? Aí no meio, mais perto do primitivo. Então, nós estamos conquistando o nosso espaço, estamos ainda exercitando o nosso poder de decidir, de arbitrar e de ajuizar sobre as nossas atitudes. E estamos no caminho. Quem está no caminho ainda não conquistou a plenitude dessa característica. Ainda então nós não temos aquele livre-arbítrio que a princípio nós pensamos que teríamos, que eu posso fazer o que eu quero, porque eu ainda não sei direito querer. Então, nosso livre-arbítrio é modulado. Eu ia dizer tolhido, mas é meio... Eu já cheguei aqui dizendo que a gente não tem o livre-arbítrio como nós pensávamos. Se eu começar a falar que o nosso livre-arbítrio é tolhido, vocês vão ficar todo mundo aqui preocupados, todo mundo triste, e não é isso que a gente precisa aqui. Então, nosso livre-arbítrio é modulado. Ao invés de tolhido, ele é modulado. Pelo nosso grau de evolução, primeiramente. O que é mais que modula nosso livre-arbítrio? A lei de causa e efeito. Só existe lei de causa e efeito porque existe livre-arbítrio e vice-versa. Uma coisa sem a outra não anda. Se a lei de causa e efeito vai atuar em mim e eu não tenho liberdade de escolher, como é que eu posso responder pelos meus atos que eu não tive liberdade de escolher? E vice-versa. Se eu tenho liberdade de escolher, nada mais justo do que eu sofrer as consequências boas e não boas das minhas decisões. Então, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio são... Eu ia falar marido e mulher. Mas alguém pode dizer assim, mas e se divorciar? Nesse caso não tem divórcio. Aqui, livre-arbítrio e causa e efeito andam juntos para sempre. Então, essa lei de causa e efeito que me faz hoje sofrer as consequências das minhas atitudes do passado, já me colocam condições limitadas. Por exemplo, na outra vida eu fui muito rico, mas eu fui egoísta, eu fui usurário. Eu não ajudei ninguém e, além de tudo, eu prejudiquei muita gente para adquirir a minha riqueza material. Nessa vida, eu venho para vivenciar uma lição que vai me ajudar a me desenvolver nesse aspecto, a crescer e melhorar nesse aspecto. Uma das lições, não é a única, mas uma das lições pode ser: eu venho numa família que não me oferece facilidades para que eu desenvolva minha inteligência, meu conhecimento e adquira postos onde eu posso
adquirir patrimônio, como fiz na última. Então eu vou viver a limitação material para aprender a bem usar os recursos. Então o meu livre-arbítrio nessa situação fica tolhido, fica modulado em função da minha necessidade de aprendizado. Está claro isso? Eu podia fazer coisas na outra vida que nessa eu não posso mais porque eu não tenho os recursos que eu tinha na outra. Mas eu não tenho livre-arbítrio? Mas ele está modulado pelo efeito de cuja responsabilidade estou eu lá. Entende? Então a lei de causa e efeito modula também a nossa amplitude de escolha. Além disso, o próprio conhecimento da lei, quando nós passamos a conhecer a lei de causa e efeito, e a gente tem uma decisão forte para tomar, e a gente conhece a lei de causa e efeito, o que a gente pensa? Pensar 3 vezes, não são nem 2, porque a hora que o que eu fizer aqui vai ter consequência no futuro. Então, o próprio conhecimento da lei de causa e efeito também modula o nosso livre-arbítrio. Eu estou pensando no futuro, estou plantando hoje, já me ensinaram lá no Espiritismo que o que eu planto hoje, amanhã eu tenho que colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu vou ter que colher. Opa, deixa eu pensar direito. Eu posso errar? Claro que eu posso errar, nós somos imperfeitos, nenhum de nós aqui ainda escolhe sempre certo. Mas a gente tem a obrigação de usar bem a nossa inteligência, principal ferramenta do espírito, para tentar fazer direito. Embora a gente saiba que ainda na nossa escada evolutiva, em cada degrau, a gente vai aí falsear, cair de joelho, mas levantar. Então, não tracemos expectativas ilusórias de que a partir de hoje, quando eu aprendo sobre livre-arbítrio na doutrina espírita, eu vou começar a escolher sempre certo. Não, isso é ilusão, a gente ainda não tem essa condição. Mas saber sobre livre-arbítrio e lei de causa e efeito é um bom passo dado nessa direção. Uma outra coisa que modula nosso livre-arbítrio é a evolução do espírito. Então, por exemplo, hoje à noite eu vou dormir, assim que eu me desdobrar, eu vou falar assim para o meu guia. Meu guia, hoje eu quero que você me leve visitar o nosso lar. Porque é meu livre-arbítrio. Eu quero ir lá. O que ele vai dizer para mim? Marquinho, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu te levar para o nosso lar, você vai se sentir tão mal, mas tão mal, que você não vai nem conseguir respirar. Você vai ficar sufocado. É como se eu te levasse para a estratosfera. Vai te faltar ar. Você não vai se sentir bem lá. Cada coisa no seu momento. Lá, não. Nosso lar agora? Não. Espera. Vai chegar uma hora. Agora, não. Então, eu estou limitado. Se eu tivesse a evolução do Chico Xavier foi passear em nosso lar. Emmanuel levou ele um dia. Mas eu, não. Então, a minha evolução não me deixa fazer coisas que eu gostaria. Porque eu não tenho permissão. Não existe condições fluídicas para eu sair daqui e ir até nosso lar. Ainda não dá. Outra coisa que modula nosso livre-arbítrio. O direito do outro. Então, eu abri o portão de casa e vi que o vizinho comprou um carro novo. Ah, eu quero aquele carro também. Mas é do vizinho. Como que você quer o carro? É do vizinho. Não, mas eu quero. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu não respeitar o direito de propriedade dele, eu vou lá e pego o carro dele. Então eu não posso. Então o direito do outro também me modula o livre-arbítrio. Eu sou mulher e saí na sacada e vi o vizinho bonitão. Nossa, um marido desse, hein? Eu quero esse marido aí para mim. Não pode, ele é marido da vizinha. Então não é tudo que eu quero. O direito dos outros também modula o meu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Então, respeitar o direito dos outros. Lá no passado, pessoal, lá no nosso aprendizado primitivo, não tinha esse respeito. Era uma violência. A gente garantia a nossa caverna com os nossos agasalhos, ou pseudo-agasalhos, na base da violência. Isso era o princípio. Hoje, já existem regras, leis humanas, que garantem o direito da propriedade. Por exemplo, esse exemplo que eu estou dizendo. Eu quero o carro do vizinho para mim, eu quero a casa do vizinho para mim. Não posso. Eu quero aquela nota de R$100 que está ali esquecida em cima da mesa. Não posso, não é meu. Ah, mas está esquecido, esqueceu, achou, está achado, não tem dono. Não, alguém perdeu, calma.
né? O direito do outro de encontrar o dinheiro que ele perdeu existe enquanto você guarda aí, fica quietinho aí. Se o outro não aparecer... Uma vez eu fiz isso, estava no colégio de padre, e o padre falou assim para mim. Eu entrei na capela e tinha um monte de dinheiro em cima do altar, né? Aí eu fui correndo lá para o padre e disse assim, padre, seu padre, tem um monte de dinheiro lá em cima do altar, alguém vai entrar na capela e vai pegar. Já querendo que fosse eu, né? Mas eu quis tirar minha consciência, tirar o peso, se o padre falar, vai e pega, porque você tá, né? Eu ia e pegava. Aí o padre falou assim, vai lá, pega e traz para mim. Eu falei, mas como assim para o senhor? Eu quero para mim, não quero dar para o senhor. Não, mas eu vou levar para as obras, né? Para a escola, para o caixa. Eu fui, fiz o que ele mandou fazer, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então o direito do outro, de quem é aquele dinheiro? Alguém deve ter doado, deixou ali no altar, e não era meu, obviamente, era da igreja, era do colégio. Alguém deixou. Então eu tenho que aprender a respeitar o direito dos outros, que também é um modulador do nosso livre-arbítrio. Ainda outra coisa. Essa aqui é legal. As minhas escolhas reduzem a minha liberdade a partir do momento em que eu escolho. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu sou solteiro, não casei ainda. Eu tenho a Maria e a Joana que eu posso escolher para casar. Faz de conta que as duas estão a fim de casar comigo. Eu posso escolher as duas. Quando eu escolhi casar com a Maria, eu fechei a porta para a Joana. Não dá para voltar. Será que não? Alguém pode dizer assim, você se separa e casa com uma, depois você casa com a outra, separa e divorcia, casa com a outra, você casa com as duas. Esse exemplo não é bom. Vamos pensar um outro exemplo. Esse exemplo não ficou bom. Eu resolvi ser pai ou mãe. E aí eu tenho um filho, engravido a minha esposa, ou namorada, ou noiva, sei, e tenho um filho. Aí no meio do caminho o filho fez 3 anos. Eu falo assim, mudei de ideia. Não quero mais ser pai. Como assim? Não dá para voltar atrás. Agora, a opção não ser pai e não ser mãe já não é mais sua. Quando você decidiu por ser, você fechou a porta para outra opção. Eu tenho combustível para andar 100 quilômetros e eu preciso ir para Piracicaba e para São Paulo. Eu tenho que escolher para onde eu vou, só tenho combustível para 100 quilômetros. Se eu resolvi ir para São Paulo, eu não posso, no meio do caminho, depois que eu já rodei 50 quilômetros, falar assim, mudei de ideia, vou voltar e ir para Piracicaba. Não dá, você vai parar no meio do caminho, você não vai nem para um lugar nem para o outro. Então, quando eu decidi ir para São Paulo, eu fechei a oportunidade de ir para Piracicaba. Existem escolhas na vida que são excludentes. Quando eu escolho uma coisa, eu fecho a porta para outras escolhas que antes de escolher estavam no meu rol de possibilidades. Isso é difícil. Porque tem gente que quer tudo. Mesmo depois que escolheu, continua querendo aquilo que era uma possibilidade e passa a não ser mais a partir da escolha que ele fez. Óbvio, são os resultados das escolhas. Mas tem gente que se rebela com relação a isso. E não consegue. Hoje eu vi uma notícia assim. O endividamento das famílias brasileiras foi reduzido para 78% das famílias. Falei, hã? É uma boa notícia, porque foi reduzido. Quer dizer o quê? 78% das famílias brasileiras estão devedoras. É pouco isso? Gente, é que nós estamos falando. Eu tenho um salário, eu quero comprar isso. Não dá. Você dá para comprar isso e isso. Então compra isso e isso. Mas não, eu faço um cartão e me endivido. Eu faço outro cartão e me endivido. Eu quero comprar tudo além da minha capacidade. Quer dizer, as opções são excludentes. Só eu que não percebi. E eu quero assumir todas elas. O que acontece comigo? Se esborracha. Então, as opções são excludentes. Nós temos que ter essa consciência. E o exercício da nossa opção consciente fecha as outras opções que são excluídas quando eu escolho aquela. Aquele que tem pouca liberdade para escolher, nasceu numa família muito
carente, nasceu num país da África que não tem nem possibilidade de oferecer estudo, cultura. Nasceu numa situação assim, tem um filme que chama O Menino e o Vento, O Menino do Vento, alguma coisa assim. Só plantava milho e fazia farinha de milho para comer porque não tinha outra perspectiva na vida. E ele conseguiu fazer um moinho de vento que trazia água para molhar o milho. As opções que esse filme mostra que essas pessoas desse vilarejo tinham, pessoal, era semelhante a uma vida de encarnações primitivas. Não tinha quase opção. A pessoa que recebe esse tipo de situação, como eu disse agora há pouco, está vivenciando consequências de más escolhas que realizou no passado. Então, mais ou menos assim, você tem 10 opções. Uma só é a correta. Natural, uma só é a correta. Você tem outras 9. A chance de você acertar, 10%. A chance de você errar, 90%. Só que se você sabe qual é a escolha, 10% é fácil. Podia ser 1%. Eu sei qual é a escolha que eu devo fazer, eu vou acertar. Mas se eu não sei, então eu escolho errado. Escolho errado de novo, e de novo, e de novo. Aí vem o pai e fala assim para mim: filho, vem cá. Eu te dei grandes possibilidades para você fazer as suas escolhas com maior liberdade. E você me mostrou para mim que você não sabe escolher. Então eu vou fazer o seguinte. Vou te dar 2 escolhas só, e não 10 mais. Você tem 50% de chance de acertar. As suas chances de 10% vai para 50%. E as chances de errar 90% caem para 50%. Tá bom? São 2 só. Pessoal, mais do que isso, só se ele escolher por nós, né? Aí você vem sem capacidade de escolha, sem opção. Não tem como escolher diferente, porque a vida te exige de tal forma que o seu poder de escolha, a sua amplitude de decisões é muito restrito. Para que a gente aprenda a não abusar das nossas escolhas e escolher errado. E isso é Deus bom, exercendo a sua bondade sobre nós. Tolhendo o nosso poder de escolha para que a gente aprenda a escolher. E aí você escolhe certo, na próxima vida, em vez de 2, você tem 3. Na outra 4, na outra 5, até que você recupera o poder de escolher entre 10 opções e escolhe direito. Então, a vivenciação das consequências, quando a gente vivencia uma falta de opção, também é um fator que modula nosso livre-arbítrio, mas é com didática, porque a gente aprenda a fazer direito. Tá pesado? Ou tá ficando mais claro que o livre-arbítrio não era bem aquilo que a gente pensava, mas alguma coisa que tem lógica? É esse o caminho. O objetivo da minha fala era esse. Era colocar em perspectiva correta esse tal de livre-arbítrio. Espero que eu não esteja causando trauma em vocês. Mais outra consideração. A lei do progresso é soberana. Todo mundo vai progredir. No seu tempo, do seu jeito, mas vai. Isso é inegociável. Nós fomos criados para sermos felizes e perfeitos. E essa felicidade e essa perfeição têm que ser conquistadas. Mas todo mundo vai ser feliz e perfeito. Isso é inegociável. Deus não negocia isso. Ah, mas eu não quero ser feliz. Isso não tem negociação. Ah, mas eu não quero ser perfeito. Desculpa, pessoal, tem alguém que não quer? Levanta a mão. Isso não é negociável. Deus não negocia isso. Então, sempre que nós nos desviamos do objetivo de Deus divino, a vida dá um jeito de mostrar pra gente que a gente está meio que equivocado. Eu tenho um exemplo também. Tem um conhecido meu, um parente meu. Não vou falar o nome porque talvez um de vocês possa conhecer. Ele resolveu ir embora para Portugal. E foi trabalhar, tinha um emprego. A esposa teve que deixar a atividade que ela exercia aqui. Não vou falar qual é, senão vocês vão saber quem é daqui a pouco. Mas ela teve que deixar a atividade que ela tinha e foram para lá os dois. Essa ida significou um passo maior do que eles pudessem emocionalmente, inclusive,
deram o passo maior. Todo mundo fala bem de ir embora do Brasil, né? Todo mundo fala bem de ir, né? Portugal, inclusive, se tem a linguagem, né? Legal. Ele foi. Chegou lá, começou a dar tudo errado. Tudo. A esposa começou a ficar carente porque ela tinha uma profissão e uma independência que ela deixou de ter. O filho não se adaptou na escola. Ele próprio começou a ficar infeliz no trabalho, que tinha dado para ele uma atividade que ele não esperava que ele fosse ter que realizar. Dali a pouco o emprego estava a periga e ele teve que voltar para o Brasil para trás. E aí chegou aqui, a esposa voltou a trabalhar, ele arrumou uma outra ocupação, o filho voltou para a escola, feliz da vida, e eles estão realizados. E ele diz assim para mim, antes não tivesse ido. Era aqui, como disse Chico Xavier, né? Ninguém erra de endereço na reencarnação. Você que falou isso, né, Ricardo? Ninguém erra de endereço na reencarnação. Chico que falou, né? O Chico que falou. Mas o que aconteceu com a vida dele? Ele começou a ter escolhas que tiraram ele, aparentemente, no meu humilde julgamento, tiraram ele da sequência de acontecimentos que estavam programados para a vida deles. Até que as coisas começaram a dar tudo errado e ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a retomar o rumo que havia sido traçado inicialmente. Isso acontece. Agora, nós precisamos ter essa noção e discernir sobre o seguinte. Nós tomamos uma decisão. As coisas começaram a dar errado. Pessoal, não é ficar difícil. Difícil tudo é. Nada vai ser fácil nessa vida. Ninguém disse que ia. Mas quando a gente começa você tenta de um jeito, não dá certo. De outro não dá certo. Você reflete, você pensa, você estuda, você se desenvolve, você se capacita e continua não dando certo. Dá para pensar assim, espera um pouquinho, será que estou certo nesse caminho? Será que é por aqui mesmo que eu devo ir? Será que eu não tomei uma decisão? Será que eu consigo voltar atrás? É uma consideração. Uma outra situação, o progresso, como estou dizendo que é necessário e é inegociável para nós, também é necessário e inegociável para a sociedade, para o planeta. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta assim, o que acontece com aquele, na lei do progresso, o que acontece com aquele que quer se opor ao progresso da sociedade? O Espírito responde assim, ele vai ser como se fosse uma pedrinha na estrada, que uma viatura vem, eu estou imaginando lá no século que foi escrito isso, uma roda de carroça com 1,20 m de diâmetro, né, e uma pedrinha no meio do caminho. O que a pedrinha vai fazer? Nada. Né? No mínimo, nem solavanco não vai dar na carroça, vai passar e a carroça vai continuar. A carroça do progresso vai continuar avançando e aquele que quer deter o progresso não vai conseguir progresso. Como se você fosse no mar e dissesse assim, bom, eu vou entrar e vou segurar aquela onda. Você abre os braços e tenta matar a onda no peito. Eu vou segurar essa onda. O que vai acontecer com você? Como diz o surfista, vai tomar uma vaca, né? Vai virar para trás, vai afogar, mas não dá para segurar a onda. O progresso, ele anda para frente e ele é também inegociável. Quando o planeta, quando a sociedade, quando a comunidade está em vias de dar um passo importante, aqueles que se antepõem a isso sofrem as consequências das coisas. Como é que eu diria? A força das coisas. Eu estou esperando essa força das coisas acontecer com uma porção de gente aqui da Terra, viu, pessoal? Vocês estão pensando em alguma coisa assim, tipo guerra? Né? Seria interessante, né? Aí, alguém pode pensar assim, puxa, mas espera aí, minha liberdade então é inteira modulada. Aí o Kardec pensou nisso também. E ele perguntou assim, na 826 do Livro dos Espíritos. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Já que estou dizendo que é tudo modulado, tudo tolhido, em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí o Espírito responde assim, nas do eremita no deserto. Quem conhece algum eremita do deserto aqui? Não tem, né? Se tem, tem uma meia dúzia. Um eremita no deserto, que vive isolado no deserto. E a gente lê na lei da sociedade que o homem vem para viver em sociedade.
E aí o Espírito responde isso para o Kardec. Eu acho que o Espírito estava sendo irônico. Como é que eu posso ser livre sem nenhum entrave? Na condição do eremita no deserto. Ou seja, Kardec, que pergunta é essa? E ele continua. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Direito do outro. Isso me faz lembrar um poema de Khalil Gibran. Khalil Gibran é um poeta e pintor libanês que desencarnou em 1931. E ele escreveu, entre vários livros, um que chama-se O Louco. E nesse livro, O Louco, tem um poema chamado Dois Eremitas. É mais ou menos assim. Dois eremitas moravam juntos numa caverna e eles se amavam como irmãos. Um belo dia, o mais velho chegou para o mais jovem e disse assim: meu irmão, nós já estamos há muito tempo juntos e eu acho que chegou a hora da gente se separar. Eles só tinham um bem, que era uma cuia de barro. E o mais velho disse: traga nossos bens, vamos dividir. E o mais jovem pegou a cuia, que era o único bem que eles tinham, e disse: meu irmão, me aflige a sua decisão de me deixar. Mas, se é a sua decisão, eu respeito. E, como nosso único bem é essa cuia de barro, não dá para dividir isso. Toma, ela é sua, pode levar. O mais velho disse assim, segundo o poema, está escrito assim: o espírito maligno tomou conta do coração do eremita mais velho. E ele respondeu assim: não aceito caridade, eu quero só o que me é justo e, portanto, nós temos que dividir. Vamos quebrar essa cuia no meio, essa tigela no meio. Aí o outro ainda insistiu: mas que serventia vai ter uma tigela quebrada no meio? Para você e para mim? Se é do seu desejo, vamos lançar sorte sobre ela e aquele que ganhar, leva. Aí o mais velho disse: de jeito nenhum, eu quero justiça, eu não vou lançar dados sobre o que pode ser a minha propriedade ou a sua. Aí o outro disse assim: tá bom então, o mais novo, tá bom então. Então se é assim que você quer, vamos quebrar a tigela. Aí o mais velho nessa hora responde no poema: ó maldito covarde, não queres mesmo brigar? Livre-arbítrio. O que o outro queria? Brigar, não queria ir embora, não queria dividir bens, ele queria brigar. Só que quando um não quer, dois não brigam. É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio é mais ou menos assim, então. Isso eu vi um dia um palestrante dizer. Existe uma pauta, uma partitura onde se pode escrever as músicas, né? Um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, onde o músico coloca aquelas notinhas, né? Partitura que chama aquilo, ou pauta. Todo mundo conhece aquele? A música que você pode escrever ali é qualquer uma, mas tem que ser na pauta. Deus faz a pauta. Nós escrevemos a música na pauta. Você pode fazer qualquer música, com qualquer compasso, com qualquer melodia, com qualquer andamento, mas na pauta. Deus faz a pauta. Antes desse exemplo, eu dava um outro exemplo. Eu dizia assim, que a nossa vida é, o livre-arbítrio é representado por uma via de 6 pistas. Como a Bandeirantes, em alguns trechos, a Imigrantes, aqui de São Paulo. Eu posso ir pela direita, mais devagar. Pela esquerda, mais rápido. Ou pela esquerda, mais devagar, tem uns que vão. Pela pista do meio. Eu posso parar no acostamento. Eu posso andar de ré. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a pista é aquela. A rodovia é aquela. E eu tenho que tocar para frente. Na minha velocidade, do meu jeito, na minha pista, como eu quiser. Mas a pista foi Deus que fez e eu preciso andar do jeito que eu quiser, mas eu tenho que andar por ali. Então, livre-arbítrio, pessoal, é mais ou menos assim. Ele existe, ou se existe. Só que ele tem que ser encarado de uma forma madura.
Eu não posso tudo que eu quero. Eu posso o que me é, dentro da minha relativização, da minha maturidade espiritual, da minha evolução, eu posso até um determinado limite, dentro dessas modulações que a gente está conversando aqui. No Livro dos Espíritos, ele fala, depois do livre-arbítrio, do item livre-arbítrio, ele fala de fatalidade. E ele diz assim, resumindo as perguntas, que só existem 2 fatalidades na nossa vida. 2. Primeira, a hora da desencarnação. Está marcado, desencarna. Até o Espírito pergunta assim, o Kardec pergunta assim, mas então quando não está na hora eu não vou desencarnar? Resposta do Espírito, não. Ninguém desencarna fora de hora. Isso já é uma informação e tanto. E a outra fatalidade consiste no seguinte: antes de nós virmos para cá, todos nós, no nosso grau de evolução, todos nós participamos da confecção cuidadosa do nosso planejamento reencarnatório. Nós traçamos com os benfeitores as linhas gerais da nossa reencarnação. Os pontos principais que nós precisaríamos vivenciar estão traçados. Esses são fatalidade. Cadê o Sérgio? Eu vi o Sérgio chegando aqui. Então, Sérgio, nascer com uma doença congênita faz parte do planejamento reencarnatório, porque é uma lição que me traz ensinamento útil em função do que eu mostrei para a vida, ou para Deus, nas minhas escolhas do passado, que eu não sei. E agora essa encarnação com um problema congênito, ou com uma limitação que eu não tenho como fazer para resolver, como o exemplo de nascer num país ou numa família de extrema carência material, não há o que seja feito que eu possa resolver essa questão. Isso é traçado no planejamento reencarnatório. E nós participamos. Tudo bem que na hora ali a gente teve que... Benfeitor, será que não dava para amenizar aqui um pouquinho? Deixa isso aqui para outra. Não dá? Não? A gente negociou, a gente entrou em acordo e quando a gente concordou, nós viemos com a coisa planejada. E aí lembro de novo de uma frase que o Ricardo falou aqui na palestra há 15 dias atrás. Acho que foi há 15 dias atrás ou foi na outra. A gente costuma dizer assim, né? Eu não pedi para nascer. Não foi, Ricardo? Realmente você não pediu para nascer. Você implorou. Todos nós. E traçamos esse processo, esse planejamento com essas diretrizes. Então, esses pontos principais pelos quais a gente vai passar são inegociáveis porque eles significam o nosso progresso. E Deus não negocia o nosso progresso. Nós temos que progredir, ponto final. Agora, como eu vou fazer isso? Quando, em que velocidade, de que jeito? Isso tudo é livre-arbítrio. Amenizou ou ficou mais tenso ainda? Bom, ainda uma consideração sobre livre-arbítrio. Quando nós decidimos, existem pessoas que sofrem as consequências da nossa decisão. Por exemplo, se hoje, 7h30, eu resolvesse que eu não vou fazer palestra mais, todo mundo ia ficar aqui esperando na expectativa de chegar o palestrante. Até brinquei com o pessoal na hora que eu cheguei. E se não viesse o palestrante, o que vocês iam fazer? Ah, vai sobrar para o Ricardo. Sobe aí, canta uma música, faz uma palestra de última hora. Ia causar um transtorno. A expectativa de vocês de ouvir uma reflexão sobre livre-arbítrio ia ser frustrada. Então a minha decisão, o meu livre-arbítrio, afetou a vida de todos vocês. Eu sou motorista de ônibus. Acordo 4h30 da manhã e digo assim, hoje eu estou com sono, não vou trabalhar. Porque é decisão, livre-arbítrio, eu posso tudo, não vou trabalhar. Todo mundo que ia pegar o ônibus vai ficar sem ir para o trabalho. Ou vai chegar atrasado, ou vai ter que ir no outro ônibus superlotado. E toda uma sequência de situações vão ser geradas porque eu tomei a decisão de não ir trabalhar. Então, toda decisão que a gente toma é como se fosse a primeira pedrinha de uma cobra de dominó. Toda decisão que a gente toma, a gente empurra a primeira pedra. E aí sabe lá Deus
qual vai ser a última pedra do dominó, aonde ela está. Mas a gente faz isso. Vou dar um exemplo, que é real. Talvez seja até um pouco forte. Quando eu decido me separar da minha esposa, me divorciar, não vou dizer se isso é bom ou isso é ruim. Isso foi trabalhado aqui em outros temas. Pode ser que isso seja a solução, ou pode ser que isso não seja o caminho. Mas essa não é a questão. Mas quando eu decido isso, e tenho filhos pequenos, eles vão pagar uma boa parte da fatura. Alguém tem dúvida disso? Todo mundo conhece filhos de pais separados e sabe as dificuldades que os pais têm de prover a carência da ausência, a carência da presença dos pais. Então, o pai decidiu, a mãe decidiu, ok. É o acordo que vocês têm? Ok. Só que saibam que outras pessoas vão pagar parte da fatura. É assim que funciona a vida. Nós somos todos uma rede inteirinha ligada. Todo mundo é ligado a todo mundo, de alguma maneira. Qualquer decisão que nós tomamos influencia a vida dos outros. Então a gente deve avaliar quais são as nossas escolhas para usar de forma responsável o nosso livre-arbítrio. Nesse raciocínio, lá no Livro dos Espíritos ainda, na 860, tem uma pergunta assim: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se? E reciprocamente? Olha a pergunta que ele está fazendo. Eu tracei meu planejamento reencarnatório. Agora eu estou aqui. Cheguei aqui. Eu posso fazer alguma coisa que não deixe acontecer coisas que já estavam planejadas para acontecer? Essa é a pergunta. Eu posso mudar meu plano? Resposta: pode. Gente, isso é livre-arbítrio, não é? O Espírito falou num outro capítulo que fatalidade era a hora da desencarnação e o meu planejamento reencarnatório. Mas eu posso, mesmo nesse planejamento, mudar o que é possível de ser mudado. Pode. Se essa aparente mudança, diz o Espírito na resposta, na ordem dos fatos, tiver cabimento na sequência de vida que ele escolheu. Eu posso mudar? Eu planejei uma porção de coisa. Resolvi mudar tudo. Pode. Se essa minha escolha não for traumatizar a vida de outras, e se isso vai me trazer evolução e aprendizado, pode. Ah, mas e os outros pontos que você deixou para trás e que era para você aprender? Fica para uma próxima, um outro momento. Vai ter que aprender. Tudo que a gente não sabe, nós vamos ter que aprender. Agora, eu posso aprender nessa encarnação algo que eu não havia planejado aprender. Não posso? Posso, é livre-arbítrio. Mas e o resto? O resto fica para outra. A gente tem que ter calma para evoluir. Ninguém vai conseguir ser anjo numa encarnação ou em duas. Então, calma. Essa informação é interessante porque tem muita gente que às vezes sai das nossas aulas de livre-arbítrio com a cabeça cheia, né, e com a consciência pesada, achando que aquelas decisões que ela tomou mudaram o planejamento reencarnatório dela. Nem sempre é assim. A gente acha que muda, mas não muda muito. Se é o caso, ainda assim, se nós estamos aprendendo com essa mudança, o Espírito até diz, aparente mudança. Por que aparente mudança? Porque eu preciso aprender tanto aquilo que eu tinha planejado como aquilo que eu não havia planejado. Eu preciso aprender. Eu vou ter que aprender. Então, tanto isso quanto aquilo é válido dentro da minha, como ele diz aqui, dentro da sequência de vida que ele escolheu. O aprendizado. Então dá para fazer, inclusive, isso. Uma outra coisa importante. Quando eu escolho e detecto que eu escolhi errado, voltar atrás também é livre-arbítrio. Tem gente que acha que não. Ah, eu escolhi, agora eu não volto atrás. Não dou o braço a torcer. O que vão falar de mim? Agora tomei atitude, já está tomada. Não volto atrás, de jeito nenhum. E continua a sua vida sofrendo as consequências que nós já sabemos que não vão ser legais. Porque ela gostaria de ter voltado atrás. Só que não voltou porque os outros vão falar mal dela. Porque os outros vão julgar mal. Você jura que você vai fazer isso? Você vai voltar com ele? Você não tem vergonha depois de tudo que ele te fez?
Vocês viram alguma novela que tinha isso? É coisa de novela, né? A pessoa vive, eu conheço gente assim, pessoal. Estou dando um exemplo real. A pessoa vive a vida inteira querendo reatar uma relação que ela desfez. Mas por orgulho e para satisfazer as amigas, ela continua sendo infeliz. Voltar atrás também é livre-arbítrio. O livre-arbítrio de refazer. Como diz o Chico, ninguém pode voltar para trás e mudar o passado, mas todo mundo pode, a partir de agora, construir um novo fim. Então, tem que ter humildade para voltar atrás e reconhecer que a escolha não foi feliz. Isso é importante. Também é livre-arbítrio. Ah, já usei meu livre-arbítrio mal usado, agora já era. Não, se ainda dá tempo de voltar atrás. Aliás, pessoal, quando dá para voltar atrás, nessa vida, volta. Porque deixar para a próxima dá muito mais trabalho. Demora muito mais. São outras circunstâncias, outros tempos, outro corpo, outros pais, outra família, outro país talvez. Vai ter que passar por todo o tempo de erraticidade, depois todo o tempo de infância, pré-adolescente, adolescente. Faz agora que está aqui na mão, gente. Sabe qual é a principal queixa dos espíritas que desencarnam? O arrependimento pelo tempo perdido. Coisas que estavam ao alcance das mãos e eles não fizeram. Por preguiça, por orgulho, por desleixo, por irreflexão. Mas o arrependimento por não ter feito o que estava tão fácil. Vai ter que fazer de uma outra vez, com outro grau de dificuldade. Então voltar atrás é importante, quando precisa. Quem não precisa voltar atrás numa decisão que tomou? Quem? Agora, para ir finalizando já, nós temos também o livre-arbítrio de se rebelar ou de aceitar as situações que nos envolvem. É livre-arbítrio. Então, se eu não aceito a situação política do meu país, se eu não aceito a situação econômica do meu país, se eu não aceito a minha condição dentro da minha família, se eu não aceito a profissão que eu tenho, se eu não aceito o emprego que eu tenho, tudo isso é livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou posso não aceitar. Quando eu tenho o entendimento de que o meu planejamento reencarnatório foi escrito também por mim, eu preciso repensar essa revolta. Porque senão eu vou estar sendo um rebelde sem causa. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum nós nos depararmos com rodas de amigos e amigas em acontecimentos sociais onde a tônica da conversa é a reclamação. Falei isso ontem. Todo mundo reclamando, falando mal da situação, do país, do político, de todo mundo. Isso é uma rebeldia. Como disse o Chico Xavier, né, Ricardo? Ninguém errou de endereço e nem de tempo. Todo mundo que está aqui mereceu estar aqui. Isso é uma visão. Merecia estar. Ah, mas tão difícil, como assim? É merecimento? É merecimento. Tem um monte de gente que queria estar no seu lugar, no nosso lugar. Nós estamos aqui, vivenciando o planejamento reencarnatório que nós traçamos junto com os benfeitores. Como é que eu posso reclamar? Isso aqui visa o meu progresso. A lição de uma escola, de uma boa escola, é uma lição difícil. Lições fáceis, em escolas difíceis, em escolas boas, escolas de renome, vocês conhecem? Alguém vai estudar na Universidade de Harvard ou na USP, Unicamp e vai contar com provas fáceis que todo mundo sabe resolver, sem precisar se preparar, estudar e ralar o final de semana inteiro? Não. As boas universidades têm lições e provas difíceis. A Terra é uma boa universidade, com provas e lições difíceis. Agora, eu vou reclamar disso? Eu tenho que bem dizer a minha vida e agradecer a Deus e ser grato. Agora, é meu livre-arbítrio entender isso, ser grato ou reclamar. É meu livre-arbítrio.
as coisas não vão mudar com a minha reclamação. Mas o meu estado de espírito e a minha saúde física vai. Eu que escolho. Agora, deixa eu voltar aqui, tem um texto de Emmanuel, que eu quero ver se eu consigo acessar aqui pela internet. Eu queria ler para vocês para finalizar. Livro Nascer e Renascer, Emmanuel através de Chico Xavier, capítulo 4, título do capítulo: Fatalidade e livre-arbítrio. É bem o nosso tema. Ele começa: antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Estamos falando isso. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Não dá para reclamar daquele familiar difícil. Nós solicitamos a presença dele porque a gente tem algo para trabalhar naquele relacionamento. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Está falando aqui de planejamento reencarnatório. Nós, junto com os benfeitores, suplicando, implorando, pedindo a presença de verdugos, a presença de pessoas com quem a gente tem problema, a presença de situações que nos trouxeram provas que nós falhamos. Está falando de planejamento reencarnatório. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos as bênçãos da volta. Então tem gente que avalizou a nossa volta. O nosso guia, por exemplo, estava com a gente nessa mesa onde nós traçamos o nosso planejamento e disse assim: vai que eu estou com você. Agora você vai acertar. Vamos junto. Você vai usar bem seu livre-arbítrio. Ao menos melhor do que da outra vez. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Que são as antigas tendências? Todos nós tivemos várias reencarnações já. E elas todas as personalidades que nós vivenciamos em todas as reencarnações passadas, estão hoje dentro de nós. Nós vivenciamos aqueles papéis. Nós tivemos aquelas questões, aqueles traumas, aquelas famílias, aquela linguagem. Nós vivenciamos aquela cultura diferente no outro país. Está tudo dentro de nós. As más tendências que nós trazemos também estão. E são elas, como auto-obsessores, que nos chamam para o automatismo da repetição do que nós fizemos e estamos fazendo equivocadamente há séculos. Nós mesmos. Não precisa de obsessor. Os nossos automatismos, nosso condicionamento em escolher errado, em usar mal o livre-arbítrio, em algumas circunstâncias da vida, vem de séculos. E aí a gente senta para discutir o nosso planejamento reencarnatório e o nosso guia diz assim, e os benfeitores dizem assim: você está fazendo isso há tantas vidas. Nessa, nós vamos te dar uma condição diferenciada para você acertar. E a gente concorda e implora a possibilidade e vem. Chega aqui, não pode reclamar. É o que ele está dizendo aqui. Instintivamente, tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que a fatalidade e o livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada.
Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. O plano vem pronto. Só que vem o livre-arbítrio também. A gente segue o plano como a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, ou não segue. Posso melhorar o plano? Difícil. Posso piorar o plano? Mas atendo parte do plano, ao menos. Isso que Jesus espera de nós. Que nós atendamos parte, ao menos, do nosso planejamento reencarnatório. Ninguém vai exigir de nós, quando nós desencarnarmos, assim, olha, você foi com isso aqui e você tirou nota 8, faltou 2, volta. Não. Se a gente chegar lá, pessoal, com 5 de nota, 5, vai ter festa no céu. Sabe? Para todo mundo aqui. Se a gente conseguir fazer metade do plano, vai ter festa no céu. Com violão de saco, tudo. Sabe? A festa no céu, aquela historinha. Com violão, viu, Felipe? Com sapo, tudo. Tá lá, né? Tá lá em cima. Então, metade tá bom. Metade. Aí ele conclui assim: aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora. Eu vou repetir. Me deu vontade de repetir essa parte. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Obrigado pela atenção de vocês todos. Espero não ter traumatizado ninguém, mas a minha intenção foi colocar em perspectiva correta esse tal de livre-arbítrio. Obrigado, pessoal.